Fala galera, tudo bem? Flávio Costa na área, aqui dessa vez com o meu amigo Fernando Zamay. Fernando Zamay, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Flávio. Seja bem-vindo. Estreando aqui uma nova temporada do Cisco Cybercast, olha que bacana. Mesmo estúdio, novo layout, novas cores, novos convidados também. Estou aqui com a presença ilustre dos nossos amigos Severiano e Emerson. Por favor, galera, se apresentem aí. Olá pessoal, Emerson, hoje aqui conversando um pouquinho, trazendo algumas ideias. Eu sou o Emerson Ciso da CPFL Energia. Sou formado em tecnologia e tenho especialização no MIT. Aqui para conversar um pouquinho nessa noite com vocês. Para dar uma aula para a gente aí de OT. Show de bola. Boa noite, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. Severiano Macedo, estou na Cisco aí há 10 anos, trabalhando aí com o setor operacional. Eu sou especialista de IoT voltado para a indústria e para a energia. Tenho formação na área elétrica, né? E uma das minhas funções é ter essa interlocução entre as especialidades da Cisco e o mundo da área operacional. Show de bola. Bom, vocês devem ter imaginado um pouquinho de qual que é o tema de hoje, né? Estamos aqui com duas feras, caras muito experientes na área de cibersegurança industrial, poderia dizer? Sim. Show de bola. Então, estamos inaugurando aí mais uma série de 4 episódios com temas dinâmicos e hoje começaremos então falando sobre segurança no ambiente industrial, né? OT, IoT, SCADA, ICS. O que é tudo isso, né? Fernando Zamay, por favor, se apresente e queira dar as honras de iniciar a Não, nossa eu conversa. sou amigo do Emerson. Eu vim aqui para aprender com ele. Eu trabalho com ele já há mais de 20 anos aí, 20 desde a anos. época de ligar as primeiras redes Ethernet, Foi. Secure Fast. Foi. Né? Show de E bola. era top isso daí. Não, top demais. Top. Para fazer algo igual que fazia 20 anos não Isso. é fácil. Né? Então eu estou aqui, lidero o time de cibersegurança da Cisco do Brasil. Uhum. Né? Muito obrigado por aceitar o convite, por estarem aqui. E eu sou um que aprende com esse cara aqui. Né? Às vezes eu tenho a minha postura de cyber, eu olho, né, tudo que a gente precisa para a segurança, Uhum. e aí o Severiano sempre me ajuda, ele, não, mas no mundo de OT tem que... É diferente. Tudo É diferente. E o tanto que eu aprendo com ele, né? Isso ele não percebe, né? Mas é uma troca bem É uma troca, bacana. sim, sem dúvida. Então, já começando por aí, então, quais são essas principais diferenças entre o tradicional IT e o OT? Aliás, o que é OT, né? E quais são essas principais diferenças entre o mundo de IT? Bom, o termo OT vem de Operational Technology, né? Assim como você tem o termo de TI, e tem um acrônimo parecido também, que é o TA, né? De Automation Technology. Então, OT e TA são termos similares utilizados para se referir às áreas industriais, né? As plantas, as áreas produtivas, piso de subestação, né? Para poder ficar bem simples, né, para o nosso ouvinte aí entender, a gente costuma brincar que tem a área de carpete, a área do ar-condicionado, o OT e o TA está tudo fora do carpete, é tudo aquilo que está fora do carpete e do ar-condicionado. É a graxa e o ar-condicionado. É isso. O Exatamente. carpete e o chão de fábrica. Fábrica. Uhum. E como é que você vê, na sua visão, como é que você poderia transpor essas diferenças entre esses dois mundos? É um mundo diferente, é um mundo diferente. Eu vim do setor financeiro, onde que eu tive prazer aí fazer muito projeto com o Vários Zamay. projetos. E quando eu entrei na CPFL, eu vi aquele mundo e tudo segregado, precisa estar gerando disponibilidade. E a maior preocupação do time de OT é disponibilidade, não pode parar, não pode parar, não pode parar. Uhum. E colocando em segundo grau e outros mais abaixo a prioridade de confidencialidade, mas a disponibilidade é o que eles precisavam, né? E isso me chamou a atenção e como juntar. E aí, quando a gente começa a ver tendências e olhar o mercado, cada dia mais está juntando esse mundo. Não consigo fazer uma coisa sem a outra. Uhum. E aí que começa essa convergência. Como fazer essa convergência? Aí que é o começo do desafio. Entendi. E o setor, Flávio, elétrico em especial, quer dizer, o OT está em todas as plantas, está no setor de oil and gas, está no setor de mineração, está no setor de manufatura, mas o setor elétrico em especial, a área de OT, esse comentário que o Emerson fez da questão de disponibilidade, ele é muito mais pungente, porque é um setor muito regulado. As nossas concessionárias aí são instigadas, né, são cobradas para ter o máximo de disponibilidade possível, Uhum. afinal ninguém quer ficar no escuro, né? Você não quer...
Então, esse tema de disponibilidade, apesar de ser muito grave, né, e afetar todo o setor de OT, o setor elétrico, ele é muito mais enfatizado. E você mexe com vidas. Você mexe com Ah, isso é. vida. Porque no momento que uma subestação, uma geração pode parar no hospital. E aí, se o gerador do hospital não funcionar? E a UTI, como vai funcionar? Então, é um setor de missão extremamente crítica e provê serviço básico, né? Serviço básico. Então, a cobrança é muito grande. E você levantar a lebre e falar assim, eu preciso colocar cibersegurança, ali você começa já a ser olhado de forma diferente. Fala, peraí, o que é isso que você vai colocar? No dia que eu precisar mexer, vai estar disponível? Então, é um pouco disso, como achar o equilíbrio. Entendi. E é o desafio do setor. Esse de criticidade, né? Acho que foi o Fórum de Davos, né? Que colocou uma reportagem que em 2 anos a gente vai ter uma grande crise energética, né? O Fórum Mundial de Economia. De economia. De economia. E aí eu até li uma matéria que um dia sem energia, né? O que acontece? 2, 3, eu sei que em 6, 7 dias já era uma guerra. Já era uma guerra civil, já era uma catástrofe sem proporção, né? Então isso mostra um pouco da criticidade que tem o setor, que agora abraçou, né? Os ataques do TCP/IP estão lá também, né? Eu acho que, globalmente falando, muitos ataques que aconteceram e foram mostrados na mídia e viram as consequências que tiveram nesse ambiente de OT, aí o Severiano pode ajudar exemplificando, mas tivemos muito em 2020, 2021, recentes. E aí pode trazer alguns antigos, né? Ajudaram que o Brasil repensasse isso e os órgãos regulatórios exigissem alguma ação do setor. E aí que se torna prioridade ter uma proteção cibernética para esse ambiente. Fazendo uma comparação com o mundo de TI, né? O nosso grid elétrico ele é todo interligado. Nós temos um grid nacional, com a pequena exceção, né? Que é todo interligado. Então, isso significa que se a gente tiver um pequeno distúrbio em Itaipu... Entre todas as concessionárias, se diz. Tudo. Eu vou afetar, por exemplo, lá a nossa geração eólica do Nordeste e vice-versa. Então, é como se a gente tivesse uma única rede Layer 2, camada 2, no país inteiro, porque está todo mundo ali muito associado. E se você tiver algum tipo de problema, isso pode gerar um efeito dominó, um efeito cascata, que para depois você levantar esse grid, num episódio que você comentou de você ter uma parada, um apagão geral, para poder restabelecer isso leva tempo. Você não consegue fazer isso, porque você tem que depois ir sincronizando as referências, né? As fontes geradoras vão sincronizando umas com as outras, porque todas, apesar da gente ter níveis de tensão diferentes, o nosso 110 varia ali para 120, 127, a frequência é rigorosamente a mesma, é 60 Hz. Não é 61 nem 59, é 60 Hz. Tem que entrar em sincronismo. Isso aí é sincronismo, é a estabilidade do nosso grid. Então é muito complexo e crítico, porque está tudo interligado. Você sabe que eu comecei a carreira como programador, né, numa empresa francesa chamada CGELEC, que ela fazia automação, automação de hidrelétrica. Eu tive a oportunidade de ir para Furnas, né, em Tumbiara, onde estava trocando todo aquele painel analógico, né, que era monitoramento era todo analógico da hidrelétrica, no caso lá era geração lá, né? É geração. Eram os painéis, assim, mas era uma sala gigantesca, com aqueles painéis analógicos, né, os mostradores, e aí estava entrando uma máquina SAM, né, uma máquina SAM, que hoje não tem mais, né? Mas aquela SAM estava rodando ali o sistema operacional e tudo no computador agora gerenciando, né, a geração de energia. E eu lembro até hoje de um operador que eu saí da sala assim, ele voltou, eu volto, ele tava mexendo no mouse, olhando assim, né? Que bicho é esse aí? Aí eu cheguei perto dele assim, ele fez assim, isso aqui vai trocar tudo isso aqui? Duvido, duvido. Aí eu olhei e falei, rapaz, é um choque, né? Porque era uma sala inteira cheia de equipamento analógico de 1950, né? Trocando tudo por um computador. Né? E agora talvez esse computador nem vai estar lá, né? Já bobear esse computador na nuvem. Não, e você fez eu lembrar de uma história. Uma vez eu tive a oportunidade de visitar algumas usinas de geração, bem perto, em Piracicaba. E as turbinas e os equipamentos que tem lá, eles montaram uma espécie de museu, são coisas centenárias.
E a turbina está lá funcionando, Tá rodando. está rodando. E o que foi feito? Foi adaptado esse ambiente para novas tecnologias. O TCP/IP veio funcionar junto. E é interessante o modelo que tem. Você tem uma turbina centenária convivendo com uma plataforma de OT. E aí não foi preparado o ambiente para isso, né? Vamos falar assim, a turbina foi feita para um modelo e a gente fez uma adaptação. E sempre a adaptação pode ter um risco, né, Severiana? Sim. E aí você vê aquilo funciona e fala assim, aqui é um risco. Já pensou em se parar? E quando você vê aquele monstro de equipamento, você fala, caramba, como que isso vai funcionar? E se parar isso? Como que eu posso proteger? Aí você começa a entender do negócio que precisa uma disponibilidade. Você pode parar a cidade inteira de Piracicaba com um ataque ali, naquele meio de campo ali, entre a turbina e os novos equipamentos. É um negócio diferente, é um mundo diferente. E até o que o Severiano estava comentando, né? Da depreciação. Então, você investe é histórico, né? Você investe na transmissão, na subestação, com a expectativa de durar 20 anos. E hoje a gente tem tecnologias que passou 3, 4 anos, já está obsoleto. Já não serve mais, né? E aí cria um choque, até para quem tem a cultura de aquisição. Por que eu vou trocar? Só tem 2, 3 anos, né? E a gente tem equipamentos hoje em redes, né? Redes TCP/IP, que já estão obsoletos com 5 anos. Já não atendem mais a finalidade que ele tinha antes. E aí cria esse choque cultural. Porque eu imagino que para você, Emerson, foi um desafio grande, né? Como é que você... Mas pelo outro lado, Zamay, temos essa situação. Mas também nós temos smart meters com rede IPv6. É uma inovação, né? É uma inovação. Você medir uma cidade inteira tendo medidores inteligentes que nenhuma pessoa precisa passar lá com um leitorzinho e medir. E aí foi a primeira vez na prática que eu vi utilizar, por exemplo, IPv6. Dentro da área operacional. Dentro da área operacional. Então você vê os dois extremos. Você fala assim, cara, esses caras são high-tech nesse negócio. E você vê o outro nessa situação. E aí, esse smart meter, qual o desafio? Como eu prover segurança para evitar fraude? Que também faz parte de um conceito de rede operativa. Então, há um estudo, toda uma preparação. O Severiano me ajudou muito no desenho. Do usuário, né? Na casa do usuário, tá lá o carinha. Aquela historinha de colocar garrafinha de água cheia lá para diminuir a conta, não vai ser mais isso. Minha tia acreditava nisso. Não vai ser mais isso. Ela botava a garrafa no medidor e ainda botava um ovo para não chover. Botava um ovo em cima do telhado para não chover. E a conta diminuía. E vai acabar isso daí, porque ele sendo inteligente, os smart meters sendo inteligentes, né? E no conceito dele, agora, existe o outro lado. E se um cara descobrir a senha ou tiver um certificado vazado desse smart meter? E tem um incentivo, né? Entrar na rede. Né? Hoje a gente fica falando qual que é o incentivo, a não ser os incentivos políticos, as questões políticas, que eu acho que aqui no Brasil nós não temos isso, né? Esse risco político, o risco de terrorismo, tem um incentivo financeiro, né? Que são os hackers querendo aí bloquear e parar sistemas e exigir resgate. Mas quando a gente fala de medição, aí a gente já está começando a falar de fraude, né? Exatamente. Aí você tem um incentivo grande para burlar. E hoje, o grande desafio das distribuidoras é combate a perdas. A gente está vendo situação crítica aí que a gente está vendo da Light, muito crítica, uma situação complicadíssima por combate a perdas. Pô, a hora que entrar a tecnologia no medidor, isso muda. Você não precisa mais ir lá fazer o jumper físico. Basta você burlar o bit. Né? Não, e é interessante que vai ser indetectável, né? Porque o que acontece, né? As ondas de ataques, né? A primeira onda, vamos parar tudo, né? Aquele negócio de índice, aquela coisa toda. Hoje em dia a gente vive uma era, né? Uma onda de como que eu vou fazer dinheiro com o seu negócio. Isso. Então, por exemplo, vai começar a surgir gente oferecendo baixar a conta. Baixar a conta. Eu vendo a garrafa d'água por em cima do negócio. A garrafa d'água imã, não tinha aquela história do imã? Você coloca um imã muito forte para brecar o pratinho que o gira. Eletromecânico. O eletromecânico? Isso. Funciona. Sim. Vai ser a versão software as a service do... Então, aí vai ter gente querendo oferecer serviço para... Mas se você parar e pensar e trazer para a realidade, conhecendo um pouquinho de segurança, o cara faz um ataque, vamos chamar um ataque DDoS no smart meter, que começa a ficar lento. Ele para de ler, né? Começa a reduzir, e vai em slow motion, vamos falar assim, e vai, na teoria, diminuir a conta. Então, é um preparo muito grande. Como que você protege
a casa agora da pessoa Desde a casa. e a perda financeira, como bem o Severino comentou. Então, são coisas que vão acontecer. Esse mercado é muito rico em tecnologia e muito carente em tecnologia. É os dois lados. Exatamente. Ele é muito Cultura. rico e precisa de muito. Agora, a casa do colaborador também, ali do cliente, no caso, né? Ele acaba se tornando uma extensão do seu próprio ambiente, né? Claro. É um aumento da superfície de ataque. Gigante. Como a gente viu, Milhões. talvez seja uma das coincidências que a gente tenha com IT também, né? Porque nesse período de pandemia foi a mesma coisa. A CPFL tem 10 milhões de usuários. 10 milhões 10 de clientes. superfície de São ataque 10 agora. milhões de endereços PV6 distribuídos. Né? Exatamente, a projeção é essa. Hoje tem um modelo de cidade inteligente e a gente tem que expandir. Aí está esperando regulatórios do governo, decretos, enfim, para estar fazendo as coisas. Mas enquanto isso, temos esse modelo aí de cidade. Agora, tem que ser muito bem desenhado, muito bem pensado, né? Que se torna um risco aí de perdas. Daqui a pouco, os caras acham. Se eles colocam de alvo, eles vão tentar fazer alguma coisa. E virou alvo, né? Acho que tem muita gente fazendo dinheiro, né? Tem casos de roubo de informações, né? Redes, por exemplo, como rede da Polícia Militar, que vende essa informação, prendeu, né, uma quadrilha que estava vendendo a informação de onde estava a viatura. localização da viatura. Coloca em risco o próprio policial, né? Coloca em risco quanto custa essa informação para quem quer desviar sei lá, fazer uma rota do tráfego diferente, né? Então, assim, é um momento diferente onde cyber ganhou uma proporção de maior relevância, né? E como levar isso para um ambiente que não está acostumado a isso, né? E tem uma cultura, né? Um pouco de cultura. Pensa num time de engenharia, né? Que sempre priorizou a disponibilidade, com muito êxito, e como que encaixar as coisas de segurança sem impactar. Entendi. Então, é um desafio muito grande e uma parceria muito grande que tem que ter entre as áreas de IT, segurança, OT, e conversar e achar um modelo, onde que ache um equilíbrio que proporcione segurança com disponibilidade. Agora, isso é uma coisa bem interessante, porque a gente estava falando das mudanças, desses desafios dentro dessa área industrial, e além das mudanças de ditados populares, né, como a gente falou, essa convergência agora entre IT e OT. Como é que vocês veem isso? Porque eu já tive a oportunidade de conversar com os profissionais que meio que torcem um pouco o bico para falar de unificar, né, esses dois ambientes, de colocar qualquer coisa que esteja relacionada ao OT com disponibilidade e conectividade à internet, né? Muito se fala em segmentação, que eu entendo que seja o básico ali de cibersegurança para esse tipo de ambiente, mas agora com todos os benefícios que essa conectividade pode trazer, com o advento da indústria 4.0, né? Como é que vocês enxergam essas novas tecnologias e esses novos riscos também de cibersegurança? Eu vejo o seguinte, é uma ilusão achar que esses dois mundos estão separados. A gente tem essa ilusão, mas a gente brinca que lá na indústria, o que conecta esses dois mundos, mesmo que são redes segregadas, é o sistema molecular. Que é aquele moleque que vai com o pendrive, né, coletando as informações para poder passar para o controller. Ou seja, o controller ele precisa ter informação do que está sendo produzido nas plantas. E aí tem um moleque que vai com o pendrive nas máquinas, coletando toda essa informação. Esse é o pior cenário. Ou seja, o cenário de achar que as minhas redes estão isoladas, mas ao mesmo tempo eu preciso extrair informação. E hoje nós temos tecnologia para poder conectar de forma segregada e ainda monitorar, né? Hoje o que mais tem é tecnologia e relativamente muito bem difundida. Hoje, se a gente consegue fazer operações bancárias no nosso celular com segurança, conectar uma rede de TI a uma rede de TA através de uma EDMZ, eu acho que isso que é o ponto interessante. É você ter o ponto único de contato. Porque são redes que têm características diferentes, disponibilidade versus garantia de dados, né, versus prevenção. Ao menor sinal de problema, essa IDMZ ela vai funcionar como uma chave fusível, que é muito conhecida no setor elétrico. Eu vou abrir essa chave e os dois mundos estão separados, até que eu possa agir, mitigar, né? Então, conectividade hoje é muito bem desenhada através de processos de IDMZ, onde você controla e você tem a possibilidade de separar.
Agora, achar que está separado, infelizmente, acaba sendo uma ilusão, né? E o Severiano disse bem, né? Essa falsa sensação de segurança que pode existir. Por isso que até órgãos aí de referência criaram normativas. Então temos o NERC, que desenhou fala assim, olha, para você ter um modelo de rede para a rede operativa, você pode se conectar. Então, você usando alguns modelos de referência, alguns frameworks, você consegue ter a boa prática, uma segregação e garantir nos dois lados. Entendi. E aí o que muda nisso tudo, como todas as coisas, é a cultura e são as pessoas. Perfeito. Tá? E aí, quando você pega e olha as pessoas, fala assim, essa pessoa era uma pessoa de campo, que sabia dar o ping, sabia dar um telnet ali, agora ele vai ter que saber que tem que clicar num negocinho se for um falso positivo lá. Dar esse conhecimento para as pessoas, eu acho que é fundamental, para ver que segurança é importante para a operação dele e a gente consegue prover ideias, ensinar, prover conhecimento para ele. Porque sempre segurança a gente fala, parece um jargão, né? Mas é cultural. Não é um time de segurança que fala assim, eu sou o super-herói aqui. É a cultura da empresa Missão sobre de isso. todos, né? Missão de todos. Tem que estar no DNA da empresa, né? Pensar em segurança, proteção dos seus dados. Porque é o que eu sempre brinco, né? O número de phishing na empresa. 1% é baixo? Não sei, às vezes 1% é aquele cara que eu tiro a bala de prata que o hacker queria para invadir toda a empresa. Então, se não tiver a cultura de segurança no DNA da empresa, prevendo as coisas, cara, não adianta. Então, levar isso para o time de campo e mostrar para eles, olha, isso você vai ser parte integrante, você vai entender disso a partir de agora, eu vou te prover conhecimento, eu acho que isso é um desafio e é onde que vence o jogo. Típico a gente ver a historinha da senha de acesso, né, aos sistemas supervisórios, aos sistemas de controle. Não tem cultura de senha, né? Não tem. Parece pregado às vezes na tela do sistema. Mas esse mesmo profissional que tem a senha escrita ali no post-it pregada, ele se recusa a dividir a senha do telefone com a família, né? Você não tem uma senha comum para todos os telefones da família. Você vai continuar casado. De forma nenhuma, né? Então, assim, apesar de se ter uma cultura profissional, essa cultura de segurança está intrínseca a todo ser humano, né? Ele sabe que não pode dividir senha com todo mundo dentro de casa. Eu preciso ter a minha senha e, assim, a hora que isso é levado, né, de forma inteligente para dentro da empresa, o pessoal capta rápido. Deixa eu dar uma pimentada aqui. Eu gosto de dar uma causada. Já vai sendo já vai. Assim, né? Eu trabalhei um tempo com o Severiano no Conri ainda, na época do IoT, né? O Ethernet to the Factory, né? Convergência. Então, o Ethernet chegou para a rede industrial. Por ser Ethernet TCP/IP, é TCP/IP e é Ethernet do jeito que é o de TI. Isso. Tem 200 ataques e formas de você interromper uma rede que todo mundo conhece. Camada 2 estendida. Camada 2. Eu fiz até um post que o Flávio falou, pô, você gosta de causar. Né? Se você quiser parar uma rede, é só trazer um access point de casa, um roteadorzinho de casa, né? Liga LAN na LAN. Pronto, DHCP Snooping. Que é pior? Faz um looping, né? Tipo, liga a porta 1 na porta 2. Então, vários erros operacionais que podem interromper uma rede inteira. Aí eu vejo em alguns ambientes, né, a rede operativa montada com hub, montada com equipamento de 15 anos, né, na rede Ethernet. Eu respeito, eu entendo que o sistema, né, a aplicação que está conectada na rede, ela é antiga. Mas eu vejo muita gente colocar a dificuldade de trocar a aplicação, atribuir também à rede. E como segurança, eu não consigo pensar em segurança sem ter uma rede gerenciada, sem ter uma rede não obsoleta, né? Uma rede que tenha suporte do fabricante, uma rede que esteja ainda em linha e que tenha recursos de firewall, né? Porque o switch pode ser o firewall que protege o PLC, que protege o HMI, né? Que protege os elementos que estão pendurados ali nele. Mas eu vejo muita gente ainda que acha que manter a rede legada é bom, né? Por dificuldades do setor, né? Traz as dificuldades da aplicação para a rede e acha que trocar a rede é impossível.
né? Você atualizar uma rede operativa é muito difícil. Né? O que vocês pensam disso aí? Como que vocês veem esse paradigma aí, né? E eu sei que tem um cara aqui que venceu um desafio aí de que trocar rede não é difícil para ele, não. Vai lá. Então, deixa eu contar um pouquinho dessa troca de rede, né? É realmente um desafio trocar rede e mexer num negócio que você não conhece. Uhum. Você não conhece. Então, não adianta eu pegar uma pessoa e falar assim, o cara pode ser um expert num banco que trabalha lá num Blue Team, que desenha, ou trabalhou na área de redes, e fala assim, cara, troca a rede aqui. Coloca, o cara não vai funcionar, porque o conceito é diferente e as coisas são diferentes lá. O mundo é obscuro. Tem que estar no chão de fábrica. Tem né? que estar no chão de fábrica. Agora, para estar nesse chão de fábrica, não tem segredo, você tem que ir lá ver. Uhum. Porque eu fui questionado quando eu comecei a falar tem um risco aqui, fala, você já foi lá ver? Aí eu falei, não fui. Então, vai lá conhecer uma subestação, vai lá conhecer uma usina. Calça o sapato do pessoal. Né? Aí, começamos aí. E tem no meu time, tem algumas meninas que elas falaram, nós vamos lá também. As meninas botaram botina, foram lá, colocaram a Adriana, a Beatriz e foram lá conhecer o negócio. E quando elas falaram, peraí, esse mundo é diferente. Vamos voltar aqui para a prancheta. Vamos envolver todo mundo. E trabalhamos em cima com o comitê. Fizemos comitê, falou assim, com o time de rede operativa, o time de monitoramento, que trabalha junto com a ONS, com a ANEEL, e começamos a trabalhar junto. E ganhamos o jogo no aspecto de desenho da solução quando a gente conseguiu achar o equilíbrio que a gente procurava, que eu comentei uns minutos atrás. E aí foi o desafio, como achar a tecnologia que atende isso daí. E aí, olha, o fabricante, olhamos o mercado, tudo mais, e vimos, olha, para ter esse atendimento, com muita ajuda do Severiano, com muita paciência, que ele foi lá vou ser exagerado, acho que umas 30 vezes ele foi falar do mesmo tema, que não dava liga. Mas era cultura, né? Precisava. E aí chegou o momento que a gente falou, legal, temos o desenho. E qual que vai ser o ganho aqui? Aí, trago tua resposta. Era um equipamento que tinha um hub lá, que tinha um switch de 15 anos atrás, coloca lá um sensor já com um switchzinho. E aí eu atualizo o parque para eles também. Então, peraí, esse negócio de segurança é bom que vai atualizar meu parque também. Atualiza, faz o refresh da infraestrutura. O switch da infra e ainda traz a cibersegurança. E aí traz toda essa camada de gerenciamento. E aí, tudo isso embasado em normativas da ONS e da ANEEL. Aí falou, beleza, vamos lá, vamos em frente. Conseguimos fechar o projeto, modelo, com engajamento do time de operações, com o time de rede OT, de engenharia. E quando aconteceu isso, vamos instalar. E tinha um prazo para a gente implementar para atender algum regulatório. E aí a gente fez um task force no primeiro momento. Eu sei que você implementou em tempo recorde, né? 300 e poucas estações. Trocou switch, não estamos falando de 10 nem 30, estamos falando de 600 subestações. 600 subestações. 600 subestações. Mas teve uma fase 1 que a gente precisava falar o seguinte, eu preciso dar visibilidade como está a minha rede. E aí foi uma sacada desse time, desse comitê, que falou, se a gente colocar nos POPs, nos pontos principais. Nos principais. Eles têm uma rede convergente, um backbone de rádio que converge todo, que acaba convergindo nas subestações que são POPs de fechamento desse link de rádio. Então a gente colocou nesses POPs nos backbones primeiro para começar a ver o que tem na ponta. Exatamente. Falou assim, tá bom, ó, cada 20 vai ter um POP. Mais ou menos assim a conta de padaria. E se pegar algum vírus, alguma coisa, pelo menos eu bloqueio entre essas 20. Eu já e o POP é um ponto de colapso. Então, assim, você tem uma rede lá, uns 20, conecta nesse ponto, e esse ponto fecha um anel. Exatamente. É o backbone. Então, a gente fez esses 20, a gente fez em 1 mês e meio. Tá? E aí, a gente, com a aquisição, a gente estava esperando os equipamentos, nós tivemos algumas questões de componentes devido à pandemia, chegou, só que a gente precisava entregar no final de março, por conta de regulatório, a todo o projeto. E na última semana, numa sexta-feira, chega 300 equipamentos. E o dia 31 de março era na sexta seguinte. E aí, o que fazemos? Então, a gente desenhou... Peraí, uma semana? Uma semana, 300 pontos.
Eu achei que eram 2 Mas- meses, uma semana. Uma semana. E não são 300 pontos aqui na esquina. Não, Subestações distribuídas, né? distribuída. Você tinha aqui, a cidade a outra é 100 quilômetros. Então, Cara, aí, o que que a gente fez? A gente antecipou, falou assim, olha, aí que mora a parceria, que eu comentei. Sem o time de operações, sem o time de Impossível. campo, era impossível conquistar isso. Mas eles entenderam a importância e entenderam os benefícios. Então, a gente falou, olha, para a gente entregar, enquanto chegam os equipamentos, eu preciso de um ponto de elétrica. E aí, o equipamento, por ser um equipamento robusto, de uma tecnologia que tem proteção até contra a chuva, cai a água lá, ele tem uma proteção. Como que é o nome da tecnologia? Ele é preparado Pra para ser ser robusto. É um Rugged. switch, industrial É um com switch funcionalidade de industrial. segurança, né? Que ele é Isso. sensor, ele é firewall, Firewall, ele é tudo tudo. unificado. Tudo. E a IP66 alguma coisa, né? 67? Não, nesse isso. caso deles tem os IPs 67 para a área externa. IP67 é mas a normativa de robustez, né? De aguentar até Isso, debaixo d'água. Exatamente. o 45, 54 são níveis 69 inferiores, até é submerso, né? mas aí eles conseguem, no caso deles, colocar dentro de armários elétricos. uhum. Tá? Já vai junto no armário. Isso. E aí tinha até a energização dele era 48 volts. DC, né? DC. 48 A gente não DC. precisa nem de fonte, já energizar Já- direto no barramento. Então a gente precisava ter esse preparo para chegar lá e meio colocar, ligar. E tem 2 modelos. Uma subestação gerenciada serial, que você configura um pontinho mais simples, e uma paralela, que você tem que fazer um mirrorzinho numa porta lá. E aí a gente falou, vamos deixar tudo pronto. Já deixa o template pronto. E vamos fazer um task force. Mas como assim fazer um task force? Eu peguei num sábado de manhã, 4 horas da manhã, com 300 bandejas, 300 bandejas for expressão, eu fiquei com uns 80 casos. E a equipe saindo também, nós fomos para o interior, levar para as bandejas, Peraí, levar deixa eu ver as se ficou claro para quem tá ouvindo. Peraí. Você em uma semana trocou 300 e alguma coisa switches. Switch que não é um switch simples, é um switch que tem uma tecnologia, que ele tem sensor, que ele tem firewall, que ele tem um monte de coisa embarcada. Com a equipe toda, em uma semana, 370 localidades 300 pontos. remotas. Mas alavancando, como ele comentou, na força de operação. Na força de operação. Tem uma Parceria com o time logística de operação. Por quê? incrível. Tem uma logística Tinha o cara que estava de folga, que eles trabalham um regime de 3x1, tem uns regimes por conta da convenção aí de sindicato e tudo mais. E o cara pegava e falava, não, peraí, eu vou trabalhar hoje, eu te ajudo, amanhã é a minha folga, mas eu vou colocar outro cara que está de folga aqui para te ajudar. Ou seja, uma E- força-tarefa entre TI porque- ou time, lembrando, né? Tipo, todo mundo junto. Lembrando, você tem que ter certificação para você entrar na subestação. Não é assim, Não é eu qualquer chegar um. lá e falar assim, NR10. você chegar lá e falar assim, tô aqui Chega o bonitinho, estagiário de TI lá, Não, vou você entrar tem que aí. ter bota, capacete, tem uma série de coisas. E além disso, de requisitos, você precisa ter o treinamento da empresa também. Além da certificação, você precisa ter um treinamento da empresa, onde que tem uma delimitação. Então, chega uma pessoa da segurança, da saúde, anota o caminho que você vai passar, coloca cones e tudo mais, fala, você só pode andar aqui. Uma área de risco, né? Aí você vai lá, entrou na salinha, você vai lá, abre o armário e tudo mais, colocou, fez o teu trabalho, você sai, aí a pessoa de saúde tira tudo lá e vai pro próximo. Então, teve todo esse envolvimento. Todo esse desenvolvimento. Uhum. Tinha dia que nós ficamos até mais tarde, ficamos até tarde, para chegar na sexta-feira, 4 horas da tarde e falar, gente, conseguimos. Não é só a Que questão experiência, de custo. que- Você percebeu que Que não é só história questão fantástica, né? de custo. Ou seja, tem que ter toda Tem. esse derrubar esses silos, tem todo um trabalho junto. E não é só a questão de custo, porque às vezes você levantou a questão de custo, pode ser um start difícil, né, de romper. Mas talvez por causa dessa cultura, né? Na área de TI, ela é muito baseada em custo. Você tem cada vez orçamentos de TI menores e desafios cada vez maiores, né? Então, o CIO, o CISO está muito pressionado, custo. Só que quando você vai para a área de OT, não existe custo, não existe budget de TI. É investimento. Eu acho que esse que foi grande, né? Pegando o comentário que o Emerson fez. Poxa, eles foram a campo e dimensionaram risco. Olha, se parar essa subestação, se parar essa geração,
qual que vai ser a consequência para o negócio? E no setor elétrico, a gente tem lá o DEC e o FEC, né, que é a duração das paradas e a frequência das paradas, né, onde isso é totalmente monitorado pelo nosso regulador. Então, toda vez que a nossa residência fica 1 hora sem energia, a nossa concessionária ela é diretamente penalizada. E se você observar a sua conta de energia, tem lá quantos minutos Ficou no fora. mês você ficou fora, É. quantas vezes no mês você ficou fora. É uma informação que é controlada, ou seja, é um índice de controle de qualidade rigorosíssimo. Eles foram justamente em cima desse índice e falaram, olha, tantas horas parado nessa condição vai me gerar esse prejuízo de fornecimento de energia, fora as possíveis multas e risco à concessão. Né? Então, eles fizeram um trabalho de precificação do risco. E a área operacional, ela é muito boa nisso, porque eles fazem isso o tempo todo. É a vida deles. É o dia a dia. Afinal de contas, Gerenciar risco, você não consegue construir uma linha de transmissão absolutamente à prova de queda de descarga atmosférica. Não é impossível. Você vai criar uma linha de transmissão que vai aguentar 98%, Ou seja, o segredo, então, está nesse 99%. trabalho prévio de você mostrar o risco e trazer as áreas para... A gente não E faz... falar de risco, desculpa, Então- falar de risco com a área operacional Isso. é fácil, porque é comércio, é o Ele- dia a dia deles, deles. eles entendem disso. É o linguajar deles. Se eu falo lá, falo assim, eu quero colocar IPS, porque o MFA, porque o... Aí cai e lascou. O cara falou, que doido, que Prosói cara esse dessa aí. cara? Que esse cara tá falando, meu? Que vai colocar tudo esse monte de letrinha aqui no meu ambiente? Não quero. Eu não quero esse negócio, não. Eu quero saber o seguinte, qual é meu deck e meu FEC? Exatamente o que ele falou. Qual que vai ser meu deck e meu FEC? Porque você tá colocando tudo isso. E a preocupação deles. No dia que esse sensor parar, esse equipamento parar, e eu tiver um problema o nessa equipamento em sustentação... si, né? Exatamente. Não pode que eu comprei- queimar, né? Não pode ser o... O que eu vou fazer? 3 horas da manhã parou a subestação, parou a cidade, parou o bairro. O que eu faço? Aí você falou, opa, peraí, tem uma preocupação. Então você tem que pegar e deixar essas pessoas preparadas para um atendimento. Que eu não vou ser acordado, o Emerson acordar 3 da manhã e falar assim, em Santos, na Baixada Santista, a Aí subestação não dá não pra sei o mandar quê. um técnico com um laptop lá, né? Você tem Não que dá, trocar não na dá. hora. Se eu não me engano, esse é aquele que tem um cartãozinho, né? Que você vai lá, troca equipamento, põe o Sim, tem o cartãozinho. SD card. Tem uma E aí então a SD card. pessoa não precisa ser um cara com um laptopzinho lá. Né? Bem lembrado, ou seja, nós estamos falando de equipamentos que são colocados dentro de armários elétricos. Como o próprio Emerson comentou, quem tem acesso à subestação armário elétrico é um eletricista paramentado, Exatamente. certificado NR10. Então, aquele equipamento precisa ser trocado pelo próprio eletricista. Sem um Que não conhecimento tem conhecimento de TI, né? que não tem cabo console, que não Cabo tem de console, não liga nada. console, telnet. Ele vai no almoxerifado, pega um spare É. parts, um switch igualzinho àquele, um sensor, E põe lá. põe do lado, transfere cabo a cabo, tira o SD card do equipamento defeituoso, coloca no novo, ele vai energizar. Detalhe, com boot otimizado, os equipamentos de IoT tem um boot otimizado Que é- de 1 a 3 minutos. Tem que ser rápido, né? Enquanto que o equipamento convencional pode levar às vezes de 10 a 15 minutos, dependendo da... Dependendo do... Porque cada minuto, É importante. então, né, alguns É o tal da milhões aí. disponibilidade que a gente tem falado no início. E nessa questão, o cara tem que entender, o eletricista, de entender aquele é o tal do equipamento que está parando ali. E ele tem o plantão dele, para ele chegar rápido na subestação. Existem os plantões. Imagina um feriado prolongado, na Baixada Santista, porque a gente tem operação lá, cai um equipamento desse. O Emerson vai ser trucidado. Mas para isso, o que nós tivemos que fazer? Provar para o time que ia ser rápido. Então, o Severiano arrumou um equipamento, Fazer uma prova. falou assim, vamos colocar aqui na bancada. Me mostra o que vocês estão falando aí, que se vai funcionar. Eu tá aqui meus equipamentos da subestação. Parou esse equipamento, o que eu faço? E a gente mostrou para eles, ó, aqui vai ter um bypass, onde que vai conseguir continuar funcionando. Aqui vai ter esse modelo aqui, arranca esse cabo e continua. Opa, peraí, funciona? O que eles estão falando funciona. Painel de prova, né? Exatamente. E toda a subestação tem um desenho, um diagrama de esse cabo é desse, esse cabo é esse. A gente É um processo muito forte, né? Bem organizado, bem... Ele comentou sobre a questão do hardware bypass do nosso firewall. Porque você vai colocar um firewall ali, você vai separar, certo? Então você cria um ponto de falha altamente crítico. E eles falam, eu vou
esse portão, nesse firewall aqui, né? E firewall é um esse- elemento que costuma dar mais problema que switch. Né? Isso, então esse portão aqui, o que vai acontecer se ele falar? Ele vai parar toda a minha subestação? Aí vem a característica do ISA, né? Onde ele tem ali o hardware bypass. Então, numa situação de falha, ele bypassa. Ele é um firewall layer 2, né? Ele pode chegar até a camada 7 com um mas, firewall mas convencional. ele é camada 7, mas ele se insere em nível 2. Poderia. Ele não cria um ponto de roteamento que seria uma disrupção. Então eu posso fazer um bypass e ele segue a vida. Exatamente. É que todo mundo, pouca gente no mercado sabe que um firewall layer 2 pode operar em layer 2, né? Modo transparente, né? Modo transparente. Modo transparente é transparente. incomum, não é tão Isso. comum no mundo de firewall. Né? Às vezes o pessoal duvida que dá para fazer NAT num firewall em modo transparente. Esse é modo transparente, isso aí. Então, esse foi o desafio. Mas tudo isso tivemos. E aí, qual foi o timeline do negócio? A ANEEL põe uma norma em dezembro. Você fala assim, mas espera aí, quanto tempo demora para implementar? E aí, fala assim, em junho tem que estar entregue a primeira fase, que era a visibilidade. Aí você fala, cara, não dá tempo de chegar aos equipamentos. Hoje, na questão de componentes que nós temos. Estava no desafio de entrega de componentes, Exatamente. pandemia. E aí a gente teve que ser criativo, sair da caixa e falar, então vamos colocar POP. Pelo menos a gente consegue, enquanto chega. E tem outras questões que são de tarifa. Então, todo investimento feito numa subestação é repassado na tarifa, os investimentos. Revisão tarifária. Revisão tarifária. E tem ciclos. E tinha empresas do nosso grupo também virando esse ciclo tarifário. Então, a gente tinha que entregar para não perder a tarifa, essa possibilidade de colocar investimento na tarifa. Então, tinha estratégia bem montada de quem que é a minha prioridade. Só que por trás disso tinha todo o cenário de convencimento e trabalho em parceria e trabalho em conjunto, mérito do pessoal tudo de rede operativa que, cara, a gente conseguiu explicar para eles a importância, relevando, abraçaram, entenderam e estão até hoje conosco, muito próximos e fazendo as coisas. Só que aí, o próximo passo, implementamos. E aí, quem vai dar sustentação nesse negócio do time de segurança? No dia seguinte, né? Aí eu falo assim, com um coordenador que está tocando isso aí, fala assim, precisamos ter um especialista de rede OT. E aí, onde que o mercado não tem especialista de rede Mosca OT branca. em termos de segurança? Você não acha um cara desse jeito. E aí que a gente pensa, puxa, o que eu faço? Vamos formar um cara que tem um conceito, e a decisão foi essa, vamos formar pessoas dentro de casa que estão a fim de aprender esse negócio. E aí, parceria com a Cisco também, treinamentos, palestras, Severiano batendo lá na porta, o que eu posso ajudar, o que eu posso ajudar? Aí que entra a parceria da Cisco. Uhum. E, além disso, as fases do projeto, teve um momento que a gente, no modelo que a gente desenhou, a Cisco entraria com o serviço ajudando e implementando a parte mais delicada e mais importante. O Advanced Service. Sim. Advanced Service para implementar o Cyber-Vision. Fazer o fine tuning, fazer o negócio, porque aquilo é lindo e maravilhoso, mas você sabe que para deixar lindo e maravilhoso tem um ciclo. Isso é um ponto muito crítico que outras utilities estão sofrendo na pele, tá? A gente está acompanhando o mercado, porque a solução de cibersegurança ela é feita para proteger a rede. Não tem como você trabalhar soluções de cibersegurança sem ter conhecimentos profundos de rede. E a gente, infelizmente, está vendo aí uma proliferação de empresas, né? E felizmente também, né? Com várias soluções que entendem muito de cibersegurança, mas às vezes com conhecimentos limitados de rede. E para piorar, conhecimento limitado de rede de OT. De rede de OT. Mais específico. Onde nós temos equipamentos extremamente frágeis. Então, assim, esperar que você vai conseguir fazer o RSPAN de um switch que está há 15 anos numa subestação, não. Chega a ser uma inocência. 822.1x. Quem vai dar? Se tiver, já tá ótimo. Quem sabe falar o que é remote spam, né? Então... Tem que ser um cara de rede. Exatamente. Então, assim, tem sido um desafio achar que soluções extremamente fáceis
vai resolver todos Mas os não se problemas da sua preocupa área que o de mercado de TI. segurança é bom nisso, tá? O que mais tem é vender bala de prata, Isso. PowerPoint, Não consegue. falar que vai matar a VPN, que VPN morreu. Mas É infelizmente o cheio setor de disso. OT, jamais, o setor de OT tem comprado essas propostas, cara. A gente tem visto aí alguns desafios. É porque convence o discurso, né? O discurso é muito impactante, é muito bonito, ele já foi Atraente. preparado, atraente, né? Tudo isso. Agora, pegando um ponto que cada um trouxe ali, pelo que eu entendi, cheguei à conclusão, né? Me parece que a infraestrutura, literalmente a infraestrutura crítica, ela é muito mais crítica quando a gente está falando de OT, né? Os equipamentos, a rede ali, parece ser o principal ponto de ataque, porque ele não tem tanta a disponibilidade e a conectividade que existe de uma camada 7 quando a gente fala de IT, onde o usuário está muito mais exposto, né, e hiperconectado. Agora, vocês acreditam que a introdução dessas novas soluções de segurança, né, você até comentou ali do Cybervision, já a gente entra um pouco nesse tópico também, mas vocês acreditam que isso trouxe mais visibilidade, também trouxe mais desafios? Como é que ficou ali a balança no fim das contas? Então, essa questão de ter o equilíbrio, né, de trazer as pessoas junto com as tecnologias e junto com os processos, eu acho que esse que é o segredo. Esse é o caminho. Então. Sair investindo e comprando, eu uso o exemplo do Zamai, né? Colocando fechaduras altamente sofisticadas em porta de bambu. Porta de bambu. Cara, não Tinha vai uns dar programas certo, assim, né? Uhum. Então, assim, tem que ter processos, tem que ter um equilíbrio no investimento da tecnologia e as pessoas têm que acompanhar. Agora, o que eu tenho visto, né, e eu acho que esse exemplo do projeto da CPFL foi extremamente gratificante nisso, as pessoas não representam atraso. Pelo contrário, elas conseguem acompanhar e justamente por ter a cultura na residência em casa, rapidamente as pessoas aderem, né? Desde que sejam trazidas, né, para poder trabalhar. Pessoas não têm sido problema. Óbvio, tem uma questão de formação de profissional, esse é um desafio para todas as áreas, inclusive todas as as áreas de TI, né? Mas as pessoas têm aderido rapidamente, têm entendido aí as demandas. Então, pessoas não é problema, processo não é problema, as tecnologias aí estão. Eu acho que o grande segredo é equilibrar essas coisas. Perfeito. Trazer de forma equilibrada. Harmonia entre os três, né? Isso é uma coisa que a gente fala, não só acho que desse exemplo, mas de outros que a gente já teve experiência no passado, né? Onde o cliente acabou fazendo investimento em uma determinada tecnologia, e aí não importa de qual fornecedor que ela seja, né? Se A, B ou C, mas ele não tinha as pessoas bem treinadas para poder lidar com essa tecnologia e nem os processos bem definidos para saber o que fazer quando o incidente de segurança acontecer. O que é pior ainda, né? Sim. Não, e sabe o que é interessante, até pegando um gancho, empresas maduras, né, em cibersegurança, setor financeiro, com tecnologias extremamente avançadas que estavam sendo bem consumidas e que as pessoas trocaram todas e ninguém sabe mexer na tecnologia. Turnover. Por exemplo, né, você comprou uma solução de segurança, implementou, usou, treinou as pessoas. O que aconteceu hoje? Trocou todo mundo. Aqueles profissionais saíram da empresa, entrou uma turma nova que não sabe trabalhar naquilo e aí você começa de novo. Né? E começa a questionar a tecnologia. Né? Não, essa tecnologia não me ajuda. Né? Não, na verdade são as pessoas que estão lá que não sabem usufruir da tecnologia, né? Do que ela pode trazer. Eu sou muito a favor, né? Que se não tem pessoas e processos para usar a tecnologia, repensa se precisa, né? Se vai colocar aquela tecnologia. Né? Não adianta, né? Não adianta, você tocou bem no ponto. Mas eu te cortei, por favor. Não, e eu gosto do básico, né? Por exemplo, eu estimulo muito assim, né? O básico funciona bem. E para mim, uma rede, uma higienização de rede, né? Como que eu vou falar de sistemas extremamente avançados, analytics, etc., se eu estou operando uma rede de 15 anos sem suporte, não bate na minha cabeça, né? Então, mas é o que ele falou também no começo, né? Conhecimento de causa. É saber ali fluxo de negócio, conhecer o chão de fábrica, os processos, porque com certeza não teria sido um sucesso se não tivesse um envolvimento extremamente ativo nesse projeto, né? Porque eu vi que você é um CISO bem mão na massa também, né? Não tem. total. Você mola. Quero entender. Tem que lógico, entender. Eu tem que tinha ser. vindo do mercado financeiro, eu tinha que entender desse negócio. Perfeito. Senão, como que eu ia falar com a pessoa? E quando começa a falar, o cara falar assim pra mim, não, meu negócio é disponibilidade, o problema é seu com esse negócio aí. Você fala assim, por que ele tá falando isso? Por que ele tá falando isso? Eu tenho que entender por que ele fala isso, por que ele tem essa percepção e por que ele tem um medo de colocar um negócio de segurança aí, que é esse monte de letrinha, e vou fazer. Mas o que eu ia te comentar era assim,
tudo que a gente está falando o projeto deu sucesso, por quê? Porque tinha as pessoas. O desenho deu... Gente, o foco e o objetivo e onde que a gente tem que lidar no dia a dia são as pessoas. É o principal pilar. Senão a gente não consegue sair projeto nenhum, proteção nenhuma, desenho nenhum e tá as pessoas engajadas. E comunicar bem as pessoas, né? Esse engajar bem as pessoas, comunicar bem. Entender. Eu não digo que a palavra convencimento, porque convencer ruim. Talvez seja impor a sua opinião, né? Não é tão... Bem por esse daí, mas assim, quando você fala convencer, a pessoa fala assim, eu estou convencido do que ele falou, mas eu não acreditei. Uhum. Tá? Quando você fala em acreditar no que ele está falando e engajar no que ele está falando, é diferente. Porque trazer ele para a luta, né? Trazer ele para a causa. É simples chegar para um CISO e falar assim, olha, vocês viram o que aconteceu na Colonial Pipeline? Sabe aquilo lá? A gente tem esse problema aí. Pode acontecer com você. Tá vendo? Vai acontecer aí. Você vai lá na área de risco, põe lá no coisa, passa pro conselho, fala, tem um coisa aqui se a gente não fizer. Uhum. Agora, ou senão você vai lá falar, você viu o que aconteceu na JBS lá? Ficou sem entregar carne lá nos Estados Unidos. Vocês viram o que aconteceu na subestação lá em Porto Rico, que explodiu porque um hacker entrou lá e mudou os comandos e ficou mais de 500 mil pessoas durante 5 dias sem energia? Vai acontecer com a gente. Como que o executivo do outro lado da mesa vai se sentir? Você traz aquilo lá. Agora, quando você mostra, fala assim, ó, tá vendo? Aconteceu aqui, aconteceu ali. Esse é um risco que a gente tem, mas a gente tá tendo a oportunidade de mitigar. Preciso de vocês para ajudar a mitigar, que a gente não faz nada sozinho. Uhum. Aí o cara, opa, peraí, esse cara tá a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Mais branda, sem colocar a faca no pescoço, né? Sem ameaçar. Sem ameaçar, que vai acontecer. Ele sente acuado, né? Faca no pescoço. Eu poderia falar assim, eu conheço meu amigo Zamai, que ele vai invadir tudo aí, ó. Mas não, tem que trazer... Eu aprendo cada vez eu aprendo mais. Essa visão de oportunidade é muito mais interessante. E conjunto. E, novamente, o foco pessoas. Uhum. Sabe o que é interessante? A habilidade do CISO, né? O que eu vejo, né? Os CISOs que têm mais sucesso. E eu te considero meu top 5 aí dos CISOs de sucesso. Eles conhecem tecnologia. O Emerson é conhecedor de redes, de tecnologia, de sistemas. E conhece pessoas. E lida bem com pessoas, né? Para que elas engajem na causa. Todo projeto que eu vejo quando é truculento, né? Tipo assim, tem que fazer porque tem que fazer. Eu acho que desperta um sentimento humano de ir contra. Falando, só porque ele mandou, eu vou contra agora. Né? E tomara que dê errado. E tomara que dê errado pra ele cair. Né? Exatamente. Fica e tomara que seja invadido ainda. Okay? Vai falar, eu te disse, viu? Eu falei que ia dar certo. E parece muito compliance, né? Você só assinar checklist. Né? E isso não é segurança. Não é. É muito maior. Esse mundo de segurança e mais voltado para a OT ainda, eu vi uma magnitude nisso. Mas essa magnitude, no Brasil, a gente está aqui no basicão ainda, né? Alguns meses atrás eu estava num evento, estava até com o Severiano. O Severiano quase voltando da Covid, não sei o quê. E eu assisti uma palestra de segurança que o nível nos Estados Unidos de uma empresa de energia, eles vão até na gestão de PET do disjuntor. Na gestão de PET. Por normativa? Por normativa que é exigido deles. Então, lá o cara falava assim, tá bom, essa camada aqui de rede eu resolvi. Agora eu preciso fazer a gestão de PET nos meus dispositivos, disjuntor, chave ligador e assim por diante. Não é, Severiano? E aí eu falei, gente, a gente tá lutando aqui para essa camadinha aqui, ó, de rede, chegar ali, não chegar no... E o cara tá lá. Mas é o 80-20, né? Você tem que começar por alguma parte. Um outro comentário que eu queria falar, dentro dessa questão do investir, não investir, né? Nós estamos vivendo no setor elétrico, um setor em consolidação. Né? Não sei se vocês lembram, há 20 anos atrás, ano 2000, talvez um pouco antes disso, quantos bancos a gente tinha? A gente tinha os Banespa, o Banestado, o Banco de Minas Gerais, o Banco da Bahia. A gente tinha um setor muito pulverizado. Hoje, como é que está o setor financeiro? Extremamente consolidado. Mesma coisa aconteceu com as telcos. Lembra? A gente tinha as espelhinhas, Telemig celular, né? Telesp. Isso tudo foi se consolidando. Hoje a gente tem um setor bastante consolidado. O setor elétrico brasileiro está passando por esse momento. Nós somos um setor em franca consolidação.
Então, quando eles precisam fazer um due diligence para poder ir lá avaliar uma distribuidora, um ativo que vai ser adquirido, um dos itens que eles estão avaliando é risco. É isso. Ou seja, o quanto que aquela empresa está vulnerável, não, o quanto que eu vou ter que investir para trazer aquela empresa num nível mínimo de segurança. Ou seja, investir, né, colocar equipamentos, formar pessoas, aprimorar processos, gera valor. Gera valor. Traz valor para um segmento em franca consolidação. Eu tive numa reunião de um banco que estava sendo vendido. Eu estava lá para justamente dar o aval que ele tinha a segurança e, na verdade, quem estava na mesa era quem estava avaliando se ele valia aquele preço que estava pedindo. Porque cibersegurança virou um risco. Foi interessante. Virou um risco e tem um peso hoje. Então, se vai comprar uma empresa, os caras querem ouvir, cibersegurança, como que tá isso aí? Perfeito. O que você fez de controle, né? O que você Que investiu, você o que tem? você está usando. Quais as marcas que você tem? Quais as marcas. Quais Então, as relações? eu era lá para representar a marca, justamente para dar mais valor. Foi interessante essa reunião. E é isso, o Severiano tem razão. Hoje, esse mercado sendo consolidado, cada vez mais fala, olha, precisa de coisa. E tem um regulatório por trás, sempre eu falo isso aí, que pode ter penalidades até da perda da concessão. Né, Perda Severiano? da concessão. Então o cara... Acabou o business. Multa severa. Acabou. O cara tá assim, em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, vamos pegar Rio de Janeiro, se tiver um ataque e foi visto todo o órgão apurar que foi por conta de displicência, você não investiu, você não colocou, o que acontece? Esse cara pode ser passado a concessão para outro caso, para outra empresa. Falar, outra empresa vem e assume. Então, hoje tem um holofote nesse tema, por conta do regulatório e por conta aí de todos os cenários que aconteceram. Entendi. Agora, para a gente já ir pousando aí para as considerações finais do nosso episódio, vocês comentaram sobre o Cybervision. E eu não queria terminar sem falar um pouquinho. Bom, cerejinha do bolo? O que é isso daí? Explica pra gente, Severiano. O que é o Cybervision aí em um minuto? Vamos lá. O próprio nome, eu acho que ele é bem explicativo. É uma ferramenta de cibersegurança, mas ao mesmo tempo uma ferramenta de visibilidade. E eu acho que foi esse ponto aí, uma sacada muito grande do Emerson, que ele usou como aproximação do time de operações, onde ele ofereceu visibilidade para o time. Ele comentou comigo aqui, a gente estava conversando, ele tem uma tela do Cybervision no centro de operação. Então, hoje, a área operacional tem uma visibilidade melhor dos ativos, e essa visibilidade está ampliando a cada dia, né? Porque a cada dia você vai maximizando esse discovery, né? Esse inventário que você vai realizando, e ao mesmo tempo é uma ferramenta extremamente importante para a área de cibersegurança, onde eles já estão detectando aí alguns problemas dentro da rede, e isso já dá margem para eles começarem a mitigar esses problemas. Uma ferramenta totalmente integrável em outras ferramentas, né? Então, o Cybervision, ele é como se fosse um sensor. Usando o termo do setor elétrico, ele é o TP e o TC da subestação. Ele está simplesmente mostrando ali tudo o que está acontecendo. Isso é bom, porque te gera um conhecimento de como é que está, né, o seu setor, a sua tensão e a sua corrente, como é que estão os seus pacotes, os fluxos de pacotes dentro da sua rede operacional. Mas quando você pega e integra isso com ferramentas, e aí entra políticas, né, como um WISE, né, você tem o nosso Identity Service Engine, onde você começa a criar políticas do que pode e o que não pode. E aí quando você tem switches, ou seja, quando você tem uma rede que é capaz de permitir ali segmentação, microsegmentação. É um firewall por porta. Então, aí você começa a integrar, aí você começa a ter um valor que vai muito além do que você investiu em cada ferramenta. Ou seja, você investiu numa ferramenta de cybervisibilidade, integrada a uma ferramenta de controle de acesso, integrada a uma rede É uma com plataforma, suítes né? maduras, e aí você começa a criar microsegmentação, você começa a criar bloqueios de acesso. Né? Agora, isso, antes de passar a bola para você, Zamai, para concluir também, isso é muito interessante porque me traz todo um ciclo de início de desenvolvimento. Porque a gente começou falando sobre conhecimento de causa, literalmente, né? Saber como é que funciona ali os processos no chão de fábrica. Esse conhecimento levou a um convencimento de que era necessário uma atualização de infraestrutura. Essa atualização de infraestrutura com um novo parque tecnológico levou a um investimento em novas soluções de cibersegurança, que gerou mais visibilidade. Ou seja, tudo começou, né, lá atrás,
pequenos passos. Não adianta vir aqui primeiro, não, Cyber Vision ou tecnologia X, AI, né? Qualquer outra tecnologia. Então, tudo isso foi uma sequência de um trabalho muito bem feito e construído em blocos, né? E ele começou no nível 3, né? Começamos ali no E backbone. uma arquitetura, né? Uma plataforma. Começa no Não é nível um 3, pedaço que junta com outro pedaço que nem se fala, né? Tipo, já vem tudo integrado com uma plataforma. Eu gosto é arquitetura de fato, né? Não, e você precisa começar. E não dá. Você começa no nível 3 e depois você baixa no nível 2 e certamente, logo, logo, nós vamos estar lá no nível 0 e 1 da subestação. Sim. Ou seja, atingindo aí 100% de visibilidade, conhecendo tudo que está acontecendo. Porque é interessante, né? É um ganha-ganha, todo ganha. Aí, na visão de cliente, né? Quando o Severiano mostrou a primeira vez lá aquele monte de reloginho, eu falei, esse negócio é legal. Mas um pouquinho de experiência que a gente tem no mercado, falei, para chegar nesse reloginho aí, vou tomar capote, e vão cobrar por que o reloginho não tá mostrando e tudo mais. Mas eu tive uma boa surpresa, a ferramenta é bastante inteligente e ela tem um aspecto diferente que me chamou a atenção e a gente teve que fazer o teste para mostrar. O consumo de dados, por ele estar em locais que são subestações, muitas vezes com link de satélite, são metadados. Então, só vem o que precisa realmente. Entendi. Isso ganhou o jogo porque outra preocupação do pessoal da rede operativa. Vocês ficam colocando isso, vai consumir tudo meu link. E na hora que eu precisar entrar na subestação, o que vai acontecer? O link está entupido. Gera latência. É porque você gera uma cópia, né? A ideia de você fazer um spam é copiar tudo que passa para um link de baixo. Exatamente. Não fecha a conta. Quando a gente viu isso daí, falou, peraí, faz sentido. E conjunto com esse time de fora, da Cisco, do Professional Service e tudo mais, o cara conseguiu colocar e balizar, equilibrar os pacotes e começou a ter os resultados dos reloginhos tão bonitinhos que os executivos gostam, né? E a gente quer ver aquilo lá. Fala assim, cara, eu não quero saber se lá o pacotinho tá aí, não sei o quê. Quero saber o seguinte, qual que é o meu risco? Perfeito. Qual que é o meu risco? Tá Pro executivo tá ali. Onde que eu tenho que atacar? É esse daqui. Onde que eu tenho que fazer? Esse daqui. Qual que tá em andamento? É isso que no final são os resultados realmente. A jornada foi longa. Cheio de... A arquitetura teve que se adequar à condição do cliente, e não Exatamente. o cliente que tem que se adaptar à ferramenta. Que é grande problemas que nós temos aí no mercado. Ou seja, ele tinha lá 600 subestações espalhadas, algumas com links extremamente frágeis. E aí o que você tem que fazer? Você tem que empurrar processamento, você tem que levar o edge computing lá para dentro da subestação. Significa que a gente faz todo o processamento ali dentro e manda apenas metadados, 1%, 2% de todo aquele tráfego processado através do link. Em alguns casos, nós tivemos que, além de otimizar ainda mais isso, porque às vezes em situações onde você tem um tráfego um pouco mais elevado, você tem que ir e, para que eu estou mandando repetidamente essa informação? Então nós tivemos que ainda otimizar algo ajuste fino, que já estava em função dos links. E não a gente colocar condição para a CBP, olha, agora você vai ter que triplicar seus links. Troca todos os links. Eu vou ter que me adequar. O cara vai falar, peraí, você vai gastar alguns milhões e ainda vai ter que gastar 1 milhão de telecom lá. Eu gosto de usar o exemplo seguinte. Você precisa contar um dinheiro que está dentro do cofre. Faz sentido você tirar esse dinheiro do cofre, colocar dentro de um carro transportador e mandar para contar lá na central? Cara, se você puder contar o dinheiro aqui dentro da sala, melhor. Agora, se você puder contar o dinheiro dentro do cofre, sem tirar o dinheiro de dentro do cofre, melhor ainda. É o que a gente faz na solução de switching, onde você tem o edge computing rodando dentro do próprio switch. Perfeito. Senhores, sei que tem muito assunto para a gente falar, talvez a gente faça até um segundo episódio como continuação. Ficou legal. Realmente tem é um assunto bastante abrangente, né? A gente poderia caminhar por várias vertentes ali. Mas vou dar uma oportunidade para todo mundo fazer as suas considerações finais antes da gente finalizar. Zamai? Eu só quero parabenizar meu amigo Emerson, acho que 370 subestações com switch Ethernet renovado, com edge computing, com sensor embarcado, numa plataforma com visibilidade e segurança. Então, assim, uma semana. Parabéns. Em uma semana. O desafio em uma semana. Né? Então, parabéns pelo projeto. Né? Então, parabéns ao Severiano também, que apoiou esse projeto do início ao fim.
Acho que essa é só a minha consideração, porque eu aprendo. Cada vez que eu converso com esses caras aqui, eu aprendo um Show de pouco. bola. Severiano? Agradecer o convite, a possibilidade de a gente estar aqui conversando, né? É sempre bom, depois de tanto tempo, né? Essa luta lá atrás, a gente poder olhar para trás e ver que cada passo ali foi importante, foi significativo. E aproveitar para te agradecer por confiar na Cisco, né? Por confiar na gente aí. Eu acho que a gente está começando. Eu acho que a gente está num início muito promissor, sem dúvida, né? Mas tem muita coisa interessante. Agora que, né, tá tudo integrado, né? Você começa a ter possibilidades, e assim, a gente que gosta de tecnologia, poxa, tem muita coisa legal para poder acontecer. E mais uma vez te agradecer por essa confiança. Perfeito. Eu queria agradecer o convite, super gostoso numa noite aí, a gente conversar um pouquinho, agradecer a Cisco pela parceria que teve. Foi uma jornada, e continua sendo a jornada. A gente transformou uma foto em um filme. Esse filme ainda tem um monte de episódios para acontecer, pra gente chegar... Uma série, né? Não é um filme, uma é uma série, série. uma série. Temporada Boa. 1. Mas é verdade, temporada 1. Temporada 1, chegamos. Agora vamos ver o que vai ser as próximas temporadas. E como bem o Severiano disse, tem muita temporada aí pela frente, pela riqueza de informações e o que a gente conseguiu dar um passo muito grande, né? E agradecer vocês aí pela parceria, pela amizade de anos aí com os Amais. Aqui também a gente já viajou junto, já trocamos muita figurinha, já aguentou nervosismos nossos, dias de estresse de projeto. Falando, esse negócio tem que acontecer, cadê o bendito do negócio? Não foi fácil. Assim, os bastidores, só a gente sabe o que a gente vivenciou, de pegar, trabalhar muito junto. Mas eu acho que a parceria, a Cisco suportando a gente, fazendo as coisas acontecer, deu bastante certo. Perfeito. Obrigado. Isso aí, também gostei muito. Espero que vocês também tenham gostado. Como o pessoal falou aqui, isso daqui também é uma série, vão ter novos episódios. Fiquem com a gente então aí nos próximos. E obrigado a todos. Valeu, galera. Obrigado, Obrigado. gente. Obrigado.